Oi, gente! E aí, como vocês estão? Estão se cuidando? Continue se cuidando, continue dentro da casa de vocês. Quando isso tudo passar, o mais rápido possível, eu creio que nós já vamos estar juntos aí na escola, tá? Hoje eu vou fazer para vocês um resumo da unidade 3 da nossa apostila, que são grandes navegações, tá? Na verdade, o que foi, né? O que aconteceu com as grandes navegações, quais os países, enfim. Você tem aí o início do século XV, século XVI, com essa nomenclatura grandes navegações, ou em alguns livros de história, vocês também vão ler expansão marítima. Na verdade, é a mesma coisa, tá? E aí você tem os estados europeus se formando ali, mais ou menos nesses séculos XIV, século XV, os estados estão partindo para a busca de novos conhecimentos, né? Eles querem expandir seus territórios, seus limites. E aí você tem, nesses países, a curiosidade de saber o que tem além do limite, do horizonte que eles veem. E também a expansão, essa expansão comercial, que na verdade expansão comercial, não só comercial, tá? Ela vai ser uma expansão de uma forma geral, de Portugal, Espanha, que são os principais países que vão partir aí, na verdade os primeiros a partir nessa então expansão marítima, né? Enfim. E aí você parte aí, né? Portugal parte na frente dessa grande exploração, essa coisa de querer, da ambição, né? De querer aumentar os seus limites territoriais, conquistar novas terras, enfim. As terras não eram deles, eles queriam sair para conquistar, tá? E aí você tem ali dois países, que é a Espanha e Portugal. Geograficamente falando, eles são bem localizados. Por quê? Eles estão ali bem localizados na Península Ibérica. Tá logo ali, na entrada ali do Mar Mediterrâneo, de cara para o Oceano Atlântico. Então, a facilidade que eles têm ali de navegação é imensa, tá? Isso já é uma facilidade imensa para Portugal e Espanha se partir na frente nessa questão da expansão marítima, tá? E aí, na verdade, olha só, Portugal e Espanha são os primeiros países a formar a ter essa formação na indústria náutica. E assim, também falando militarmente, são os dois países que partem na frente, tá? De qualquer outro país, tá? E aí, mas tem um problema, gente. A intenção era chegar nas Índias, tá? Chegar nas Índias para fazer comércio ali comércio de especiarias, né? Canela, cravo, sal, condimentos, enfim. Naquela época não tinha geladeira, né? Você não abriu a geladeira da sua casa e pegava lá a carnezinha, né, temperadinha, fresquinha, não, você não tinha isso. Você tinha essas especiarias, esses condimentos que na Europa não tinha, era uma comida, devia ser uma comida muito sem sabor. Você não tinha esse tipo de condimento. E era muito usado esse tipo de condimento, mas na preservação da carne, né, preservação das comidas, porque não tinha esse tipo de coisa. Então era muito comum você encharcar a comida dessas especiarias para você não perder o alimento. E aí era o óbvio que eles quisessem esse comércio com as Índias para poder comprar esse tipo de especiarias, tá, gente? E aí, o que vai acontecer? Vocês lembram das cruzadas? Aquelas expansões religiosas que era para impedir que a religião crescesse, que o islamismo se espalhasse, enfim. Aí os católicos botavam aqueles templários nos caminhos para onde fossem passar as cruzadas para impedir que a religião se expandisse. É matéria de 7º ano, tá? A gente já estudou sobre isso. E aí, você tinha essas expedições das cruzadas, né? E aí você sabe, esses caminhos que eles
que eles sabiam que por onde iam passar, mais ou menos era já conhecido, da Espanha e de Portugal. Só que, porque o mar Mediterrâneo, olha só, está sob o domínio de cidades-estados. Eles sabem, cidades-estados italianas, eles sabem que por ali, eles, apesar de conhecerem o caminho por conta dessas cruzadas, eles sabem que por ali eles não vão passar. Olha só, Gênova, Veneza, Florença, que são cidades-estados italianas, eles estão ali, ó. Não era uma rota ideal que eles passassem por ali. Então eles sabem que mesmo aqueles caminhos conhecidos deles, das cruzadas, eles sabem que por ali não vai rolar. Não vai rolar eles expandirem os seus territórios, os seus limites, tá? Então Portugal e Espanha tomaram cada uma rota diferente. Ó, você vai por ali, que eu vou por aqui, enfim. Eles vão se virar nos 30 e cada um vai partir para um lugar. Em 1415... data mais ou menos aí que se inicia a expansão marítima, a cidade, o estado, quando eu falo estado, gente, porque antigamente você não falava país, tá? Era estado, a nomenclatura é estado. Então Portugal consegue conquistar a cidade de Ceuta. Essa cidade de Ceuta, que hoje, tá? Hoje em dia é onde é ali o Marrocos, mais ou menos, Portugal, quando conquista essa cidade de Ceuta, ela passa a ter o controle de um estreito chamado Estreito de Gibraltar. Esse Estreito de Gibraltar é que liga a Europa até a África, olha só. Então, Portugal começa a dominar aquele território, ali hoje em dia onde é o Marrocos, tá? E aí, a conquista essa conquista não é rápida assim não, tá? Piscou, ele conquistou, não. É uma conquista lenta, gradual, enfim. O importante não é só isso, olha só. Os portugueses, eu não sei se vocês lembram, isso é matéria lá acho que de 5º ano, se eu não me engano, tá? Eles tinham que fazer um contorno para descobrir, né? Para se expandir territorialmente falando, eles tinham que ir lá dar a sua volta na África, enfim. Só que o que eles acham? Eles acham que o mar, ele é cercado aí por monstros marinhos, sereias que seduzem os navegadores e alguns se jogam ao mar. Enfim, gente, olha só, muita doideira, né? E aí, eles acham que contornando esse continente africano, eles vão lá conseguir chegar às tais Índias. E olha só, gente, quando a gente fala as Índias, não é onde é as Índias, assim, propriamente dito as Índias hoje não, tá, gente? É daquela parte ali do Oriente Médio. A gente não sabia, né? Não tinha essa divisão dos continentes que a gente tem hoje, tá? Então, quando a gente fala chegar às Índias, é aquela parte do Oriente Médio ali, e não as Índias de hoje em dia, tá certo? Não, vocês vão ficar assim, pô, você precisa chegar nas Índias? Não, as Índias que a gente fala nessa época daqui é aquela região do Oriente Médio, tá bom? Onde tinham especiarias, tapetes, tecidos, enfim. E aí, eles tinham que atravessar um lugar chamado Cabo do Bojador. Então, Portugal vai fazer esse entorno do Cabo do Bojador lá, que era um desafio, tá? Por sinal, porque ele era uma área circular. Ou seja, quando você está dando a volta, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Então, para eles, era um avanço tremendo. E aí, tem um navegador que, em 1434, chamado Gil Eanes, ele consegue provar que não existe nada naquela curva, né, do Cabo do Bojador, não tem nada disso, não tem monstro marinho, não tem ondas que engolem a embarcação, monstros que engolem a embarcação, não tem nada disso. E para Portugal, isso é um avanço tremendo, porque esse navegador consegue provar que não tem nada disso. E aí, em 1453, foi tomada a cidade de Constantinopla, que foi outro fato muito importante para Portugal, tá? Só que com as dificuldades, gente, eles tinham dificuldade de alimentação, eles tinham dificuldade com as doenças, era um desafio, as pessoas morriam porque a alimentação era muito pobre das embarcações, então quando o cara morria, era mais fácil jogar no mar. E aí você vai tendo uma tripulação muito debilitada.
Então tudo era um avanço muito grande, tudo era muito dificultoso. Cada passo que desses estados conseguia na sua empreitada era um fato histórico. E aí, quando foi em 1488, Bartolomeu Dias, o navegador também, ele passa pelo Cabo das Tormentas, que fica na região sul da África, tá? E quando a gente... Vou falar pra vocês, não se esqueçam, quando eu falo Índias, não é a Índia, hoje não, tá, gente? E aí, o que acontece? Ele passa por esse Cabo das Tormentas, e aí fica na região da África, mais ou menos, tá? Só que ele consegue passar... Ele consegue passar sem nenhum acidente, sem nada. Então o rei que fala, olha, vou mudar esse nome. Em vez de ser Cabo das Tormentas, onde as embarcações vão e não voltam, vai se chamar Cabo da Boa Esperança. Acho que vocês lembram dessa matéria, que essa é a matéria aí de 5º ano, tá? Eu só voltando um bocadinho para vocês dar uma revisada, tá? E aí, em 1498, finalmente, Portugal consegue chegar às Índias, tá? Gente, e a Espanha? Onde é que fica nesse negócio todo, né? A Espanha tá vendo aí as conquistas de Portugal, né? E olha só, vocês reparam que eu não falei chegar ao Brasil, tá? Porque a gente tá lá em 1453 ainda, né? Então, eu não falei ainda. A chegada deles aqui no Brasil foi 1500. Então, ó, segura que eu já vou falar nisso. E aí, a Espanha tá vendo lá as conquistas de Portugal, né? Que Portugal, ó, tá indo na frente deles. Então, em 1492, Cristóvão Colombo consegue convencer os reis da Espanha, que na época eram Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Ele consegue provar para pro rei e para a rainha, que ele conseguiria chegar às Índias por um outro caminho. E aí, o que ele vai fazer? Ele não chega às Índias, ele chega à América, né? Ele chega à América. E aí, Portugal, em 1493, também, olha só, aí Portugal vê o que a Espanha fez. Pô, a Espanha chegou lá na América. Vamos ficar de olho que a gente vai precisar dividir um pedaço desse lugar aí que a Espanha conquistou. E aí, em 1493, é assinado um documento chamado Tratado Bula Intercoetera. O que foi esse tratado, gente? Era o seguinte, tinha um território, né, da Ilha de Cabo Verde. Então, vamos traçar 100 léguas ultramarinas. Uma parte a oeste ficaria com a Espanha e leste ficaria com Portugal, tá? Oeste Espanha, leste Portugal. Só que o que vai acontecer? Portugal não vai aceitar essa divisão. Vai achar terras poucas. Então quem conquistou foi a Espanha e mesmo assim ela não vai aceitar. Vai achar que é pouca e vamos lá, não quero. E daí Portugal, aí um ano depois, foi 1493. Quando foi em 1494, Portugal faz um tratado que a gente já conhece bem, Tratado de Tordesilhas. Nesse Tratado de Tordesilhas, Portugal queria o quê? Malandramente, olha só, vamos crescer esse negócio aí. 100 léguas é muito pouco. Vamos botar aí mais um pouco de léguas em cima. E aí então, também é uma matéria que a gente já estudou, isso aqui é só para revisar, a 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam à Espanha, a leste de Portugal. Esse 1494, tá, gente? E aí, sim, a gente chega em 1500 com a chegada de Pedro Álvares aqui no Brasil. Esse capítulo das grandes navegações é uma matéria bem interessante de estudar, é uma matéria fácil e é praticamente uma revisão de tudo que vocês já viram aí em 5º ano, né? 5º ano. Mas, olha só, eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo, a gente vai entrar na plataforma para tirar dúvidas, vamos montar um grupo no WhatsApp
eu com a turma, para a gente tirar as dúvidas diretamente, porque pela plataforma, eu às vezes reparo que nem todos os alunos entram, e pela plataforma e pelo WhatsApp, eu acho que vai ficar mais fácil a gente tirar essas dúvidas. Isso foi só um resumo que eu fiz na matéria, para vocês saberem o que vocês vão estudar, mas é lógico que vão aparecer dúvidas, tá? E quando aparecer essas dúvidas, gente, não fiquem com vergonha de ligar para mim, de mandar mensagem. Eu não tenho esse negócio comigo, a professora só vai dar aula na terça-feira, que é o dia da aula dela. Não tem isso comigo. Vocês me mandam mensagem, a gente tira as dúvidas, porque esse contato por telefone, ele é super importante. Então, não fiquem com vergonha de mandar mensagem. Pode mandar mensagem sempre que vocês quiserem, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.